Nós estamos iniciando mais uma live, justamente com os nossos 9 primeiros irmãos. Sandrinha PC, Sandra Pinheiro, entrou agora também. Cláudio Souza, Deus continue te abençoando. Roberto, Tiarinha, vai uma mãozinha para você. Deus continue te abençoando, filhota. Que a graça do Senhor seja com todos vocês, que a misericórdia do Senhor, a paz de espírito, não tem uma coisa melhor no mundo do que a paz de espírito. A pessoa que tem paz tem tudo. O homem que perde a paz é porque ou ele está sem saúde, ou está sem dinheiro, ou está com algum problema na família, no casamento. Pessoas que têm situações dessa natureza, eles não podem dizer que têm paz. Sempre tem alguma coisa que perturba a alma. Mas quando o homem tem a paz, ele está sinalizando que tudo está bem. Tanto nas finanças, nos relacionamentos com os amigos, em casa, familiar, conjugal, enfim. E também a área financeira. E que essa paz eu estendo para todos vocês. Quero deixar mais um texto, como sempre, nas aberturas das nossas lives. Estou sempre fazendo essa abertura. Aqui nós temos um amigo, quero que... Deise, segura aí que você vai fazer essa oração agora, Deise. Estou recebendo aqui Deise Pinheiro, aproveitar a oportunidade, depois desse versículo, quero convidá-la para fazer essa oração. Uma pessoa muito amiga. Vai ser um prazer receber você já depois dessa leitura. Quero te convidar para você estar orando conosco. Hoje, sexta-feira, pastor Aloísio estará trazendo a ministração da palavra nesta noite. Como está no livro dos Salmos e no Salmo 27, que palavra! O salmista, quando escreveu isso, ele escreveu naquela satisfação que nem a própria casa, mesmo com todo o conforto, mesmo com toda a bondade que ela poderia oferecer ao salmista, mesmo assim ele ainda diz: uma coisa pedi, Salmo 27, versículo 4, estou falando do Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. O homem que é orientado por Deus, ele vai bem, ele vai em paz. Pois é, que essa palavra possa encontrar você com um estado de espírito, tranquilidade, de paz, que o Senhor continue lhe enchendo de todas as sortes bem celestiais. Quero convidar Deise, agora Ribeiro, vai estar conosco. E que alegria. E cheio, entrando, então já que eu peguei, agora quero convidá-la agora para fazer essa oração. Já estou convidando, vocês vão saber de quem eu estou falando. Ela aceitando, vocês vão conhecer. O convite já foi feito e vou pedir aproveitar essa oportunidade que ela entrou aqui e que ela possa fazer essa oração por nós. Pois é, as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, ela tem tranquilidade, ela tem certeza, porque todas as pessoas guiadas por Deus, o caminho é certeiro, não tem erro, só temos que acertar. E não tem nada melhor do que viver na presença do Senhor. E viver na presença do Senhor não é somente estar em oração, mas lendo a palavra de Deus. E no Salmo 26, versículo 14, esse versículo eu acho lindo, maravilhoso, fantástico. Pense que um versículo é aquele que diz: o Senhor confia os seus segredos, olha bem, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Olha, tu já viu que coisa mais fenomenal do que essa? O Senhor confia os seus segredos a quem? Àqueles que o temem. E ainda diz, e o leva a conhecer a sua aliança.
Olha de quem eu estou falando. Acabei de ler um texto lindíssimo agora, Deise. Ô, Deise, muito obrigado por você ter entrado. Quando eu vi você aqui, Amém. eu digo, não vou perder a oportunidade. Oh, Jesus. Você está bem? Bem, Ei, graças a e, Deus, pastor. e pegar assim, rapidinho, né? Só você está vendo, daqui a pouco está sendo convidada. Diz, meu Deus do céu, que negócio é esse? O Eu soldado, é sempre, como diz, né? É como dizem, o soldado tem que estar preparado. eu sempre tenho assistido o trabalho de vocês aí, muito bonito, muito Amém. bacana. Eu vi que vocês diminuíram o número de pessoas aí, no cuidado, justamente por isso, da Sim, Covid-19, né? também. 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 Novas, novas direções que Deus tem nos dado, né? E a obediência também. É Perfeito, tem que tomar importante, né, cuidado. pastor? É. Esses dias, Deise, de ontem, antes de ontem, eu acho que isso começou ontem, nós passamos assim, temos passado assim, aquele momento, sabe, de muita atenção, apreensão, mas sabemos que Deus está no controle. O Albert teve uma febre alta, né? Teve Hum, febre constantemente. A menina que coopera nos serviços de lá está Covid-19 também. Foi confirmado segunda-feira agora. Ela está, a uhum. semana passada, foi retrasada, não sei uma coisa dessa. Ela está em casa, em quarentena. Depois o Albert fica com febre e dor de cabeça, essas coisas. Ficamos um pouco atenciosos, mas graças a Deus ele está melhorando. Até aqui Deus tem dado paz, graças a Deus vai dando vitória. A gente tem que ter esse cuidado. Diz que os jovens são mais resistentes, mas nós estamos ouvindo criança morrendo, É, adolescentes, pessoas jovens morrendo. Então não vamos facilitar, né? Ô, Deise, verdade. muito obrigado por você ter aceito meu convite. É uma honra ter você aqui. E nós vamos Amém. começar agora uma live e nós temos um convidado hoje. Quer dizer, é um convidado Uhum. permanente, é um dos pastores da igreja da Osana, o meu irmão, o pastor Aloysio, ele vai ministrar já já. Eu gostaria que você intercedesse pela igreja, pedindo ao Senhor a paz, a alegria. Eu vi um comentário, Deise, que um médico falando que estava um pouco, estava assim, muito preocupado, porque está vendo que, juntamente com a Covid-19, vem uma outra situação muito difícil, que é a perturbação de alma. A mente está sendo prejudicada de muitas pessoas, o medo, Verdade. a tensão, a ansiedade, aquela coisa toda. Então, nada melhor do que a gente interceder agora pelo nosso povo, né? Interceder pela igreja, Verdade. que Deus dê paz, e depois eu estarei intercedendo pela sua vida, pelo seu ministério, o ministério Amém. também do pastor Joelson, que Deus abençoe esse trabalho lindo de Amém. vocês. Eu vejo Deus Amém. confirmando, observe os sinais do Senhor que Ele está confirmando. O trabalho de vocês, Amém. que é um trabalho muito bonito. Então, por favor, interceda pela igreja, os nossos irmãos que estão aqui nos assistindo, chegando agora, por favor. Amém, pastor. Eu fiz um post esses dias, ontem, e eu disse assim que este vírus, ele é invisível aos nossos olhos, mas ele está visível aos olhos de Deus. Deus está Sim, vendo onde sim, ele se encontra, onde ele está. Então, sim. esse Deus, né, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que É está Ele. vendo onde esse vírus está, é esse Deus que vai nos guardar, que vai guardar a minha casa, a sua casa, pastor, e dos meus irmãos que estão aí assistindo Oh, essa live. E amém. o segredo é só obediência, fidelidade ao Senhor, que as demais coisas ele faz, né? Ele guarda. Então, eu vou Pois orar é. a Amém. pedido. O seu pedido é uma ordem. Após, ora por essa pessoa aqui, ó, também. Ai, meu Deus! Linda! Amo muito! Obrigado, obrigado. Recebe meu abraço aí, viu? Obrigado, Essa filha. família é minha paixão. Amo Obrigado. demais. Tá bom, então Obrigado. vamos orar, né, pastor? Por favor, filha. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, entrar na tua presença neste momento. Eu quero te louvar, Senhor, por todas as coisas.
te agradecer, Pai, por esta oportunidade que o Senhor me dá, juntamente com o pastor Antônio, toda a sua família, toda a sua igreja, de estar aqui na tua presença. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor nos conhece, Pai, conhece as nossas necessidades. E eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer pela vida do pastor Antônio, a sua família, esta família sacerdotal, Senhor, que tem sido, Pai, um exemplo para todos nós, que tem sido bênção, Senhor, para a nossa geração, que tem influenciado uma geração inteira, Pai. A pastora Daniela, a pastora Aline, a pastora Tamires, Pai, essa família que o Senhor levantou na terra, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, e quero pedir a tua proteção sobre esta família, Senhor. Eu sei que o Senhor pode guardar, eu sei que o Senhor pode proteger, Pai. Deus, eu quero orar também pelos meus irmãos da Igreja Batista Osana, que tem cooperado, Senhor, com o pastor Antônio. Eu quero pedir que os teus anjos acampem a cada família desta igreja, Senhor. Esta igreja que veio, Senhor, segundo o teu coração. Pai, continua usando, continua, Pai, ministrando a tua palavra, iluminando a mente do pastor, Senhor, e toda a sua equipe, Senhor. Dá estratégias, Pai, para vencer, Jesus, esta crise, vencer este momento tão difícil, Pai, que a nossa cidade, Pai, que o Brasil está enfrentando. Espírito Santo, eu peço agora que o Senhor venha usar o pastor, Senhor, que vai ministrar a tua palavra nesta noite, Pai. Usa de maneira sobrenatural, Senhor. Que o Senhor coloque a palavra revelada no seu coração. Que todas as pessoas, Pai, que estiver assistindo esta live, Pai, que sejam ministradas, Senhor. Que recebam paz de espírito, Senhor. Senhor, tira toda ansiedade, todo medo, Pai. Coloca a fé no coração dos meus irmãos, Pai, para vencer dia após dia, Senhor. Até o dia da tua vinda, ó Deus. Nós te louvamos, Pai, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Senhor vai falar mais uma vez nesta noite, através do teu servo. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Ô, filha, muito obrigado, viu? Somos agradecidos. Obrigado pela sua disponibilidade. Dá um abraço no pastor Joel. Você acabou de entrar aí agora, sabe? Diz que eu estou mandando um beijão e um abraço para ele agora. Na certa, ele viu o seu celular aí numa live e disse, opa, ela está ali, vamos dar uma olhada. Então, deixa um abraço para toda a família. Ele está me curiando ali no quarto. Daqui a pouco vocês estão começando a live, né? 9 horas, é isso? Isso. Tá bom. Isso, de vez em quando eu dou uma passada por lá, vejo vocês, oro, intercedo, levanta a mão e diz, abençoa, meu Pai, e que essa palavra que está sendo ministrada, vidas sejam alcançadas, né? E é isso que precisa ser feito e vocês estão fazendo muito bem, com muita propriedade. Então, aquele forte abraço, viu? Muito obrigado. Um beijo a toda a família, filha. Dá minha mãe aí, viu? Aí, tá aqui, eu tô, já está recebendo. Tchau, filha. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Pois é, nós tivemos agora, orando conosco, nossa levita, amiga. E eu só tenho que agradecer a ela. Que Deus abençoe ricamente toda a sua família. Nenhuma retaliação venha na sua vida. Que os trabalhos que o Senhor tem confiado a eles, eles possam fazer e sentir o mover do Espírito Santo na vida deles. Em todo o seu trabalho. Nós abençoamos com todas as forças celestiais, assim como eu abençoo a todos vocês. Ao Edson, a Assunção que está aqui, a Karine, a Karine, parece que é Cariane. Uma coisa assim, os nomes que se coloca e o próprio sistema se encarrega de organizar. Beatriz também, um forte abraço. Vamos convidar agora o pastor Aloysio, que ele estará ministrando a palavra nesta noite. Vamos ser bem sucintos, senão ele fica com o tempo muito resumido. Vamos ver aqui onde é que eu encontro ele. Adilton, aquele abraço, filho. Nós temos o estúdio mais bela. Rapaz, eu quero dizer a você,
Gleice, muito obrigado pelo presente que eu ganhei. Pena que eu não deixei aqui. Não sobrou muita coisa para eu mostrar, não, viu? Fazer propaganda. Já consumi tudo. Mas eu fico torcendo. Olha, você que precisa, talvez não tanto nesse período, que não é tão fácil agora, fazer festas, eventos, ninguém vai fazer, lógico. Mas eu quero prevenir a vocês que nós temos uma pessoa que se organiza muito bem, se prepara muito bem, ela organiza uma festa muito bem, e isso eu dou o aval do trabalho dela, que é maravilhoso, e se você precisar, pode procurar a Gleice, né? Gleice Adilton. Pronto, o pastor Aloysio está aqui. Está com visual novo, é por isso que eu quase não achei. Vamos lá. Está sendo convidado agora o pastor Aloysio para entrar em cena. A gente convidamos ele para que nessa noite traga mais uma vez a palavra do Senhor. E aí, filho? Tudo bem? A graça e a paz. A graça e a paz seja com você. Uma boa noite. Deus continue te abençoando ricamente. Espero que aí Amém. Toda a sua família esteja passando bem. Amém? Amém. Tá tudo Amém. bem por aí? E os tudo netos, bem. como é que estão? Bênção, tá bem. Saúde. Pois é, meu filho. Eu quero dizer a você, eu tenho mais gente aqui na sala que está assistindo conosco. Certo. Vou tirar o fone. Não sei como é que vai ficar o som, mas para que os demais aqui possam assistir a sua ministração nesta noite, quero deixar você bem à vontade. Geralmente eu me empolgo muito com as pessoas. Você tem observado que quando nós temos ministradores, eu me empolgo conversando. E muitas vezes... Tem problema não. Versículo dando tempo para o amém, tá bom. Eu fico naquela vontade de entrar na conversa, da ministração, porque a coisa borbulha dentro da alma da gente, sabe? Agora mesmo... não sei se você assistiu a live do pastor Eliobaldo. O homem não pregou, quer dizer, como ele deveria, né? Apesar que ele ministrou, que toda a fala dele era uma ministração. Está dúvida, ele trouxe testemunhos muito grandes, trouxe também uma notícia que não foi tão agradável, mas que edifica pelo saber a experiência que ele teve com esse homem que faleceu, que foi o pastor França. Antes era o Cabo França. E aí, trazendo as experiências, essas coisas todas, foi algo assim, muito bom. E quase eu não deixei ele ministrar, porque a gente ia conversando, assunto, borbulhando, aquela coisa. Ele trouxe também muitas experiências da vida dele. E até deixei em aberto que estaria convidando em outra ocasião. E eu já não entro falando. Ele já entra mesmo, já ministrando a palavra. Então, vou fazer o mesmo com você. A palavra está contigo. Que Deus te abençoe e derrame todas as sortes de bênçãos celestiais na tua vida. Amém. Estamos aqui para beber desta fonte, do manancial. Amém. 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 Graças a Deus. A graça e a paz do Jesus, a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão mais próximos, aqueles que estão mais distantes, estão aí ligados nesse momento. Eu creio que Deus já começou a falar desde quando todos começaram a entrar, né, fazer parte da live nesse momento. Pastor Antônio, eu queria um favor seu, para que eu possa me recordar um pouco, ou eu talvez recordar, ainda acender as nossas memórias. Eu queria abrir no livro, mas eu queria que você falasse esse livro. Vou dar só um toque, eu queria que você só falasse de que livro é, ok? No tempo que você estava para chegar aqui na igreja Osana, aí no Feira 5, a igreja Osana. Me lembra aquele texto que Deus falou contigo? Sim. Você lembra? Lembro, filho. Já estou com ele aqui quase aberto. Nós vamos encontrar no livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Estou falando aquele texto que você teve na praia. Sim. Esse texto aí foi o texto da confirmação, né, justamente. Porque nesse período, eu tinha muitas dúvidas
e queria ter a certeza se realmente o chamado era de Deus ou não. Gideão, eu achei que ele foi mais contundente, ele fez só 2 provas. Eu gosto que eu fiz uma série, eu estou até para contar, tem tudo registrado, talvez umas 4 ou 5. Inclusive, esse texto que eu falei a você foi uma confirmação do Senhor. Mas ele ainda, sabe, eu precisava de algo. Agora, aquele texto de Lucas, que ele não está somente em Lucas, parece que está em Mateus também, mas está em Lucas. Esse foi o texto final, sabe? Esse foi o texto final, né? Quando Deus realmente revela que realmente que seria a Osana que eu deveria estar pastoreando. Foi até no momento que eu estava em oração, em uma noite, lá na Central, eu cheguei logo cedo, depois, a segunda pessoa que chegou foi a nossa tia, Heloísa, tia Lola, que é a mãe do pastor Jadson, que era também uma das intercessoras ali conosco do ministério da Igreja Batista Central. Então, nós começamos os 2 orando, e eu me ajoelhei ao lado dela. Hein? O texto foi Lucas, capítulo 25, 24, por aí. Lucas, capítulo 5, 17. Se não me engano, eu tenho anotado, eu tenho buscado. Você pode ler então esse texto? Lucas, capítulo. Também era Lucas 5, 17. Ou então Marcos, capítulo 2, porque ele está nos 3 evangelhos. Está em Marcos, Mateus e Lucas. Marcos, no livro de Marcos, está em que capítulo? Está em Marcos, capítulo 2, hein? Capítulo 2. Isso aí já é em Marcos. É o mesmo texto. Está em Lucas, capítulo 5, 17 em diante, que passa pelo 25. E Marcos, capítulo 2, não é isso? Agora, se você abrir Marcos, você lembra qual foi o que marcou na sua vida, quando a frase que marcou? Lembro, sim. A frase que marcou? Sim. Qual é a frase? O texto, porque Jesus, ele cura um homem que estava em uma cama, e aí... Paralítico, né? É um paralítico, e aí na cura ele diz assim, levanta, toma a tua cama e vai, segue. Era a confirmação, ele estava falando para mim naquele momento. A minha cama... Eu queria chegar aí. A minha cama era central. E ele disse, vai, toma a tua cama e vai, mandando para ir para Osana. Isso. E nos 3 evangelhos está dizendo assim, vai para a tua casa. Tratando da tua vida, da confirmação, essa casa é a casa do Senhor. Em todos os textos, eu estou em Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, que é o mesmo texto. Dá para você ler Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 4, de 1 a 4, por favor. 2, Marcos capítulo 2, de 1 a 4. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, não é isso? Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ai. Só, aqui, já achei. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhe pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim, fala assim, então está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus?
Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Porque é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande. Ande nessa versão. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele levantou-se, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Tem uma leve impressão, pastor Antônio, de toda a igreja, que você pode, talvez, eu acho que a sua memória está mais avançada do que a minha. Pode ter sido em Lucas. Mas como ele é o mesmo texto, né, é um texto que leva, é o mesmo texto para sobre o paralítico, por isso que eu estava na lembrança que poderia ser esse. Porque no final o Senhor está dando uma resposta aqui de que aquele homem ele tomou posse da palavra de Deus. Quando assim Jesus falou a ele sobre tudo aquilo que nós acabamos de ouvir, mesmo falhando um pouco, mas a palavra é aquela que você falou. É sobre a maca e sobre seguir em frente. Então, estava se tratando aqui nesse texto de um paralítico. Nesse texto aqui está se falando de 4 pessoas levando um paralítico. E nós sabemos aonde Jesus está, torna-se um ambiente de milagre, porque o próprio Jesus já é um milagre. Então, eu creio que todos nós que somos aliançados do Senhor Jesus Cristo, fizemos aliança, nós temos que ter esse mesmo espírito. Onde quer que estejamos, que haja milagre no ambiente que nós estamos, possa estar, seja qual for o lugar. E eu vejo nesse texto algo assim forte, porque definiu aquilo que você estava precisando, dessa definição. Estava um pouco indeciso. Eu me lembro nesse dia que nós estávamos na praia. E eu fiquei assim impressionado. Naquele dia, o meu coração acelerou, porque o seu já vinha acelerado há muito tempo, porque você precisava dessa resposta de Deus. Foi o texto de Lucas, que é o mesmo desse aqui, né? E agora, eu vejo assim que você já vinha com o coração acelerado, porque você queria uma resposta de Deus naquilo que você estava buscando. Porque essa resposta é aquela resposta que define aquilo que Deus já tinha entregue em suas mãos desde criança. Ok? Aquilo que Deus já tinha no coração dele, ele é. Pastor. Então, quando Jesus Cristo estava nesta casa, Jesus estava em casa, a Bíblia diz que havia uma multidão muito grande ali. A Bíblia fala que não havia condição de passar, esse paralítico passar de forma confortável, ou pedindo licença, ou as pessoas vendo que era um paralítico, e abria assim um espaço para que ele passasse. Muitas pessoas ali naquela multidão estavam interessadas, uns de saber, conhecer Jesus, porque ouvia falar, outros porque já tinha visto milagres de Jesus, e aí tinha várias pessoas. Eu acredito que naquela multidão poderia ter cegos, aleijados, mas também tinha esse paralítico, esse que não se movia, e era carregado por 4 pessoas. E quando Deus te deu essa resposta ali, não está se tratando no Antônio paralítico, agora está se tratando no Antônio carregador de paralítico, ou podemos falar assim, um pastor Antônio maqueiro. Maqueiro é aquele que leva o paralítico, porque ali, veja bem, eu estou com algo aqui na
na minha concepção, estou vivenciando esses dias algumas coisas boas que passaram e haverão de passar. Coisas maravilhosas que aconteceram de resposta. A resposta que você está buscando de Deus estava no meu coração porque te levaria a confirmação daquilo que Deus queria para você. Isso acontecendo me encheu de graça, me encheu de alegria, isso tenho certeza. E naquele dia, quando o irmão, que hoje é pastor Antônio Soares, ele estava ali, ele fez algo assim que me deixou o coração meio balançado. Senti assim uma responsabilidade um pouco grande, mesmo porque as coisas que têm que acontecer pela sua vida só acontecem pela parte de Deus. Ok? Só vem pela parte de Deus. As coisas que têm que acontecer, que nós estamos buscando de Deus para acontecer, vem do céu, vem da parte do Senhor Jesus Cristo, vem do Senhor. Então, assim é todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Essa pessoa que está nos assistindo, tudo que vier, você está buscando de Deus. Então, está confirmado, está aprovado, Deus agora está liberado. Isso é tão fantástico, isso é tão maravilhoso, porque ninguém pode dizer que foi eu, ninguém pode dizer que foi aquele, mas pode dizer que Deus usou aquele pastor para chegar até você no dia da confirmação, no dia que você encheu de graça, no dia que a sua alma foi liberada, você um pouco ansioso, querendo de Deus a resposta, e você encontrou. E aquele irmão que hoje é pastor, lhe procurou e trouxe a resposta. Eu quero dizer para o pastor Antônio que ali foi um dia especial, um dia da definição. E quando ele chegou para mim e disse assim, abre uma palavra, e eu fiquei um pouco atônico, como assim, aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão que estava ali vendo o milagre que Jesus fez na vida daquele homem, eles ficaram atônicos, ficaram surpresos. Porque eu quero dizer para o pastor e toda a igreja que uma palavra de Deus, estou falando palavra de Deus, não é a palavra da pessoa, vinda de Deus, é algo tremendo. E Deus, ele disse, Aloysio, irmão Aloysio, abra a Bíblia. Então, foi aberto nesse capítulo que você citou. Estou lendo em outro que, na minha mente, eu achava que era esse, mas está nos três evangelhos. Então, quando ele ouviu a palavra lida, ele só fez uma coisa. Ele disse assim, não sei se se recorda, daqui para frente você continue orando, ore. Ele pediu que você orasse. Ele não falou nada nesse texto. Ele não falou nada nesse texto. Mas foi um texto que ele disse, ore. Pronto. Foi lido a palavra. E no momento que ele pediu para ler, ele não sabia que palavra. Deus trouxe essa palavra. Agora tem uma coisa. Mas quando eu me lembro, quando ele... nós conversamos há um tempo, uns dias aí, e até hoje ele falando sobre isso, dias atrás, aí me recordei. E ele disse, olha, quando você leu aquele texto, eu fiquei calado. Depois fui falar com Deus. A única coisa que eu fiz foi pedir que você continuasse orando. E Deus, com certeza, trazer a resposta. E essa foi a resposta. O que eu quero dizer com isso, pastor Antônio, toda a igreja, que o ambiente a qual nós estamos, ali a igreja Osana, onde a administração da palavra, onde há pessoas que entram paralíticos, tanto espiritualmente falando, como também podem entrar pessoas paralíticas no seu físico. Mas tratando de salvação, está se falando de pessoas que se encontram paralíticas espiritualmente falando, ok? Pessoas que precisam de receber de Deus a cura, a libertação, precisam de receber de Deus o poder de Deus. Porque a vida de uma pessoa paralítica, tanto no corpo como espiritualmente, é muito difícil. É muito complicado. E Deus ministrou o meu coração de quarta, quinta, e agora hoje,
e eu creio que o tempo é curto para aquilo que eu poderia falar um pouco mais, mas a igreja vai entender no final, já finalizando, eu acredito que já está entendendo. Eu quero falar para o pastor Antônio e toda a igreja que Deus te levantou justamente para que o povo que chega naquele lugar, eles possam, seja qual for a pessoa, eles possam viver aquilo que nunca viveu antes. Eu vejo que quando aqueles homens estavam descendo, os 4 homens que estavam descendo, aquele paralítico, aonde abriu ali o telhado, lá no teto, abriram o telhado, e ali eles foram descendo aquele paralítico até chegar à presença do Senhor. Mas antes de chegar à presença do Senhor, ele estava, os 4 homens estavam descendo. E não desce rápido, não, tem que descer devagarinho, devagarinho. Enquanto descia, aquela multidão estava olhando para cima. Mas enquanto descia, os 4 estavam olhando para baixo. Porque mesmo que venha de cima um milagre, estou falando da parte do Senhor, mesmo que venha de cima, mas o milagre também estava ali. É o Filho do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, uns olhavam para baixo e outros olhavam para cima. O que estava imaginando aqueles homens, o que vai acontecer? Se fosse no dia de hoje, achava que era um circo, uma programação tratando dessa forma. Mas quando se trata da palavra de Deus, então sai isso da memória dessas pessoas. Então, quando aquele homem chegou naquele lugar, ele chegou para ser restaurado, ele chegou para ser curado, ele chegou para ser tratado. Então, para muitas pessoas, primeiro o Senhor diz, olha, primeiro o Senhor diz assim, para aquela pessoa, os seus pecados são perdoados. E também para muitas pessoas só ignora isso, porque quer ver o milagre acontecer no físico daquele homem. Mas para muitos também ignora, porque há muitas pessoas que dizem assim, olha, quem perdoa pecados, só Deus perdoa os pecados, só Deus. Você que está me ouvindo, eu acredito, você que ainda não tem um conhecimento da palavra, eu acredito, quem sabe, você que ainda não fez uma aliança e tem essa concepção de vida, de pensamento, de que só Deus perdoa pecado. Só Deus tem o poder de perdoar. É assim, só Deus tem o poder de perdoar. Então, a palavra diz que o Deus já liberou o perdão para a gente, para toda a humanidade, para todo o povo. Nós temos autoridade, nós temos poder quando nós perdoamos. E está escrito na palavra que Deus disse, a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Então, enquanto alguém pensa que só quem perdoa é Deus, o Senhor diz, eu te dei poder, autoridade para se perdoar. E é certeza, aquele que perdoa, aquele que perdoa, aquele que libera o perdão, com certeza Deus vai trabalhar no físico, vai trabalhar na vida da pessoa, no interior da pessoa, isso é uma certeza. Mas aqueles homens que ali estavam, ali tinha os escribas que questionou sobre isso naquele momento. Então, no momento que nós estamos vivendo, aonde nós estivermos, para que o ambiente seja um ambiente de milagre, precisa o homem, a mulher, o jovem, a criança, ter aquele coração de perdoar, de fazer acontecer o perdão na alma dele e que aquela pessoa seja abençoada. Então, Deus te levantou ali, amado meu irmão pastor Antônio, para dizer àquele povo, assim como eu, assim como todos os pastores, assim como essas ovelhas que o pastor Antônio tem liderado ali, tem trabalhado com eles. Então, ainda pode existir alguém no nosso meio que tenha dificuldade de perdoar. Ainda pode existir. Eu acredito que ainda tem alguns vestígios de pessoas que estão com dificuldade de perdoar. Então, quem perdoa tem poder de milagre. Quem perdoa tem autoridade. Quem perdoa tem autoridade. Então, nós entendemos pela palavra
que há muitas pessoas chegando na igreja. Ninguém chega, olha, são poucas as pessoas que chegam na paz, no sentido daqueles que ainda não fez aliança com Deus, ainda não chegou ao evangelho. E outros que já estão, muitas vezes chega arrebentado, muitas vezes chega acabado, triste, sem forças, só com problemas na mente, na alma, e só com dificuldades, e vivenciando tempos difíceis, tempo que tem destruído a alma dessa pessoa por causa da falta de entendimento. E quando chega lá, em frente ao altar, encontra um carregador de maca, ou um carregador de paralítico. No caso, o pastor que vai, eles que vão chegando, o pastor está frente a frente com essas pessoas, não só os pastores, mas também ovelhas também, que já são treinadas por Senhor, já têm o conhecimento de Deus, têm o poder de perdoar e tem o poder de falar do perdão de Deus na vida dessas pessoas, porque ainda na memória de muitas pessoas, ainda existe isso, só quem perdoa é Deus. Mas se depara com um homem de Deus lá, no altar, ou fora do altar, no sentido, ou seja, no altar que está pregando a palavra. Eu estou falando assim, encontra com esta pessoa e recebe a palavra do perdão, recebe a palavra da cura, a palavra de libertação. Então, assim acontece com o pastor, assim acontece com as ovelhas, homens, mulheres de Deus. Olha, você que está me ouvindo, mulher e homem de Deus, bata nessa tecla, fale para o povo, que essa pessoa sem liberar perdão, ele perde a autoridade para que aconteça um ambiente de milagre, aonde quer que essas pessoas estejam. Ambiente de milagre está na vida, aleluia, de quem perdoa. Ambiente de milagre está na vida daqueles que são aliançados com Deus e têm compromisso com a palavra da verdade que liberta. Então, é preciso, e isso, com certeza, muitas igrejas, muitos pastores, pessoas estão ouvindo esta palavra, mas a palavra-chave para levar o povo à libertação hoje, nesse momento, nesta hora, em todos os momentos, é que as pessoas tenham a consciência do valor de quem perdoa, ou de quem também recebe o perdão. Isso é fundamental na vida da pessoa. Imagina por que Jesus disse assim para aquele homem: os seus pecados estão perdoados. E as pessoas se admiram, querendo saber por que ele não fez a cura física daquele rapaz imediatamente. Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para perdoar. E isso fica para nós, aqui na terra, até quando o Senhor nos chamar. O Senhor quer fazer algo tremendo na vida da igreja, eu vejo algo tremendo acontecendo. Olha, não aconteceu, mas eu vejo acontecendo. Eu vejo Deus fazendo. Olha, coisas que nunca foram feitas antes dessa coronavírus aparecer. Coisas que nunca aconteceram. Vai começar a acontecer. Eu estou falando da parte de Deus, algo que vem da parte do Senhor, porque eu tenho certeza absoluta, que o ano 2020, para muitos está sendo difícil, porque perdeu alguém da sua casa, perdeu alguém que conhece. Para muitos está sendo difícil, porque está trancado dentro de sua casa. Muitos estão desempregados, muitos estão, se sentindo uma pessoa isolada de tudo, mas tenha certeza absoluta, você que está me ouvindo, homem e mulher de Deus, tenha certeza absoluta, este é um ano a qual Deus vai estar ministrando o seu povo. Olha, de janeiro até junho é o trabalhar de Deus. De julho em diante, Deus já está fazendo algo tremendo. De setembro, outubro, novembro, dezembro. E olha, e quando dizer assim, agora acabou, zerou, não existe mais coronavírus no nosso Brasil, não existe na nossa cidade, no nosso estado, fique sabendo que agora você diz, agora é a hora de eu decolar, agora é a hora de eu seguir em frente e avançar. Agora eu quero lembrar para você, tira isso do coração. Esquece. A ausência de perdão, olha, esquece. Perdoe, faça acontecer, aonde você estiver, um ambiente de milagre. Ambiente de milagre é um ambiente onde tem perdão.
Porque Deus usou seu Filho Jesus Cristo para que nós viemos estar sendo liberados por Deus através de seu Filho Jesus Cristo, dos nossos pecados, das nossas ações, da nossa forma de viver, que é contrária à vida de Deus. Muitas vezes tem dado choque com a palavra de Deus. O Senhor está dizendo nesta noite, para você que está nos ouvindo nesta hora, perdoe, faça da sua casa um ambiente de milagre. Faça da congregação, onde você congrega, um ambiente de milagre. Faça ali do seu trabalho um ambiente de milagre. Faça ali da sua empresa um ambiente de milagre. Aonde você estiver, aonde você chegar, alguém pode ser curado. Porque dentro da tua alma, dentro de você, está gerando, se não já gerou, o desejo de perdoar quem você acha ou você percebe que lhe ofendeu. Gere esse ambiente de milagre dentro da sua alma, para que isso venha chegar em sua casa e venha chegar também no seu trabalho. Aonde você estiver, eu quero dizer para você que Deus, Ele vai fazer coisas tremendas, pastor Antônio, eu não tenho dúvida. E esse ano vai ser tremendo. Passamos, sim, por um tempo de tratamento de Deus. Vamos nessa frente. Tempo de tratamento de Deus para agora Deus trabalhar e fazer acontecer. Um grande ambiente de milagre nas nossas vidas, onde quer que nós estejamos. E nós somos canal de Deus. Amém. Como pastor, as ovelhas convertidas, fiel a Deus, também canal de Deus. Amém. Por que, pastor? Pois, então, foi gerado em tua alma, como pastor, como pessoa, até antes de pastor. Foi gerado na tua alma esse ambiente. E com certeza, até a volta do Senhor Jesus, isso vai continuar. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Tem um versículo que eu lia todas as segundas-feiras, nos cultos de intercessão, quando eu estava como intercessor. A abertura do culto era esse texto, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aí o texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, se humilha. O perdão, ele só é liberado com o coração humilde, sabe? Coração que ele ainda carrega pesar, carrega ressentimento, carrega mágoa. Então, mesmo que a boca fale uma coisa, mas as atitudes não combinam, sabe? Então, um coração humilde libera a humildade, sabe? O que falta é justamente a falta da humildade. A falta da humildade, o perdão não é liberado. E quando o perdão não é liberado, eu tenho observado que não há progresso na vida das pessoas. Elas não crescem nada, elas murcham. Elas não prosperam. Então, uma pessoa humilde, ele prospera. Por quê? Porque ele tem um coração para se dar. A pessoa humilde, ele dá. Dá o quê? O perdão da pessoa. Pedir o perdão, dê. Não nega o seu perdão a ninguém. Libera. Dê. Agora, a gente tem escutado muito esse chavão. Eu perdoo, mas ele lá ou ela lá, e eu cá. Quero nem saber. Não. Então, não é o perdão. O perdão é aquele que te libera, solta, independente que você encontre que não, que escute o nome dele que não, ou dela. Isso aí é o paralítico espiritual. É o paralítico, sabe? Então, existe hoje dentro das igrejas muitos paralíticos que não estão sendo curados. Olhe bem, em volta de Jesus naquela casa, então, provavelmente tivesse outros paralíticos, tivesse cegos, também tivesse outros com outras doenças. Será que no tempo de Jesus só tem esses que Jesus curou? Não, tinham muitas pessoas, mas nem todos foram curados. Você observa que quando ele geralmente ele curava alguém, na maioria das vezes ele dizia assim: a tua fé te curou, né? Vás e não peques mais. Nós observamos que o pecado traz consequências na vida das pessoas. Isso, pecado atrasa a vida espiritual de uma pessoa, a ponto dela não sentir gozo nos lugares. Você chegar num lugar e dizer assim: poxa, eu não estou sentindo a presença de Deus. Às vezes não é o lugar, nós não dependemos do lugar para sentir a presença de Deus.
Não é a igreja A nem a igreja B que pode emperrar o mover de Deus. Eu sou templo do Espírito. Aonde eu estiver, o Espírito está movendo-se em mim. Basta ler a palavra. Esse aqui é o ambiente. Basta eu ler a palavra, alguém lê a palavra, eu vibro. É como o encontro de Maria e Isabel, as duas grávidas. Quando elas se encontraram, as crianças vibravam no ventre das suas mães, sabe? Então, o Espírito que está aqui testifica com a palavra que está sendo lida, independente do pregador lá. Se ele é um erudito, se ele é uma pessoa culta, se é um poliglota, seja quem for, ou pode ser uma pessoa muito simples, independente. O que é importante é a palavra que é ministrada, não é verdade? Então, eu não dependo do lugar. E uma pessoa que tem um coração magoado, que não conseguiu liberar a palavra, ela tem lugares restritos. E outra, muitas vezes pensam que está cheio do Espírito, que tem um momento da emoção, as pessoas se emocionam, as pessoas se alegram no momento de uma palavra, mexeu com o estado de espírito dela, e aí a coisa flui. Por quê? Mexeu com o estado de espírito, mas não quer dizer que ela é uma portadora, mexeu com o seu estado de espírito. Mas é como você disse, rapaz, se a gente não liberar, não aprender a liberar perdão, nós nos tornamos prisioneiros, e nós não escravos da dor, por causa do sofrimento. De acordo com o organismo, tem pessoas que têm problemas, a tristeza é constante, a insatisfação é constante, até mesmo certas doenças. As possibilidades são grandes das pessoas acolher doenças por conta da mágoa. Aí o salmista disse lá no capítulo 32 do livro de Salmos, enquanto ele não confessou, enquanto ele não abriu o seu coração, enquanto ele não se derramou diante de Deus, enquanto ele não buscou o perdão de Deus, ele disse, os meus ossos apodreciam, eu morria aos poucos. As pessoas precisam ter a consciência que tem que abrir mão, ser humilde. Se o meu povo que se humilha, o perdão só libera quem é humilde, sabe? Quem é simples de coração. Se não for, porque o que prende o perdão? É uma coisa que eu não sei, talvez seja a arrogância, provavelmente é uma das coisas, a ira ainda está imperando dentro. Pode ser gentil, mas não é o perdão. Uma pessoa pode liberar uma gentileza para o pedido, aquele que vem pedindo perdão, mas ela ainda não conseguiu liberar. E outra coisa, busca a minha face, não somente na oração, mas é buscar a face de Deus, através da palavra de Deus. Eu escuto muito Deus quando eu leio a palavra do Senhor. Aí ele vem dizendo que dos céus vai ouvir as nossas orações e vai perdoar os nossos pecados. Mateus capítulo 6, versículo 9, lá nós vamos encontrar na oração do Pai Nosso, em uma daquelas cláusulas, ele diz assim, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Então veja só podemos receber um perdão de Deus se tivermos perdoado o nosso irmão. Se nós não perdoarmos o nosso irmão, Deus também não vai perdoar. Está claro, né? Essa pessoa deixa de ser um ambiente de milagre dele. E outro, para você ser esse ambiente transformador, um ambiente transformador de cura, você precisa ter uma coisa importante dentro de você. Quem é? O Espírito Santo de Deus, que opera o milagre, que opera a cura. Você é portador da bênção, mas o Espírito Santo de Deus só habita em um coração humilde. Sem humildade, não há liberação de perdão. Sem liberação de perdão, o Espírito não opera. Olha, você sabe que eu posso dizer que Roberto Carlos, que chama multidões, podemos, se fosse no meio evangélico, a gente pode dizer, pô, Roberto Carlos é cheio de unção, né? Bel, Chiclete, é cheio de unção. Porque os homens arrastam multidões. Quando eles pegam a guitarra, o violão, ou abrem a boca para cantar, pessoas desmaiam, pessoas choram, pessoas querem tocar nas suas vestes. Podemos dizer que é unção? Não, é uma habilidade que eles têm, mas não é unção de Deus. Então nós precisamos entender uma coisa, que a unção de Deus é outra, e a unção de Deus, para Deus mover e o Espírito estar dentro do ser humano, precisa ter humildade. Sabe? Se nós como pastores, se a igreja não tomar posse desse espírito humilde, de querermos, sabe?
nós não vamos para lugar nenhum. As famílias não saem do mesmo lugar. A igreja precisa perceber isso. Eu estava lendo no livro de Atos, já dá a contagem regressiva, eu vou deixar um minuto para você fazer suas considerações finais, que ele disse assim, e Jesus, quando ressuscitou, ele passou 40 dias ainda na face da terra, deixando ser visto e orientando os seus discípulos. 40, uma quarentena. Ele está nos dando uma chance, não é numa quarentena. Estamos andando agora para a segunda quarentena. Já 80, vai fazer 80 dias, estamos com 78 dias, se não falha a memória. Daqui a pouco, 2 dias aí, mais ou menos, já são 80 dias com essa... todo mundo resguardando aquele conselho, aquela orientação dentro de casa. E aí onde nós temos oportunidade, ninguém pode dizer, não tenho tempo para ler a palavra, não tenho tempo para orar. Mas Deus está em tua porta, batendo, batendo, batendo. E outra, live toda hora. Você assiste, desligou essa, já tem uma agora, já 9 horas. Tem outra 10 horas, tem outra meia-noite, tem outra... As lives estão aí. E todas elas vêm abençoando. A gente vê que todas elas... Rapaz, e nesse nosso trabalho, dessa live aqui, eu tenho observado você, outros pastores numa sequência, falando sobre perdão, perdão, perdão. Eu fico até, como se você de mão erguida, opa, rendido. Por quê? Hoje é o sinal que Deus está dizendo. Olha, aproveite o tempo, perdoe, abra seu coração, libere, para que Deus te abençoe. Boa palavra. Amém. Aqueles que chegam, me fala isso quando estiver faltando um minutinho aí. Aqueles que chegam, chegam muitos que chegam, não quero todos, muitos que chegam com esse vazio. Porque uma pessoa que está sem, não libera o perdão, ele não tem o que oferecer. Então, ele não tem o que dar. Não é isso? Ele não tem o que dar, não tem o que oferecer. Então, cada pessoa tem que gerar em cada um deles esse ambiente, que é um ambiente de um homem, de uma mulher perdoador, para que haja um ambiente favorável. E é o que você falou mesmo, dessa forma. A dor da igreja hoje, em modo geral, se for conversar com cada pessoa ali, vai ter alguma coisa que está dizendo, não, eu não consigo perdoar fulano e tal, eu não consigo liberar o perdão. Aí chega, olha, Deus está trabalhando nessa área. Deus está trabalhando nessa área, em nome de Jesus, porque está muito, muito forte essa ausência de perdão. E nós, homens, mulheres de Deus, vamos ser o canal de Deus através da palavra para dizer para o povo que chega, o povo que se encontra, Já com essa tá diferença. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Amém. Todos. E a minha oração é que Deus nos dê um espírito humilde, aquebrantado. Amém, Jesus. Que a igreja receba esse espírito da graça, um espírito reto, renovado pelo Espírito, que possamos ser justos com o Senhor e com sua palavra, em nome de Jesus. Que todos sejam abençoados.